Capítulo 5. Conforme o inverno se aproximava, Molly se tornava cada vez mais problemática. Ela se atrasava para o trabalho todas as manhãs e se desculpava dizendo que dormira demais, e ela reclamava de dores misteriosas, embora seu apetite estivesse excelente. Por todo tipo de pretexto, ela fugia do trabalho e ia beber no poço, onde ela ficava contemplando estupidamente o seu próprio reflexo na água. Mas também havia rumores de algo mais sério. Um dia, quando Molly passeava despreocupadamente pelo pátio, balançando sua longa cauda e mascando um talo de feno, Clover a puxou de lado. "Molly", ela disse, "eu tenho algo muito sério para lhe dizer. Esta manhã eu vi você olhando pela sebe que separa a granja dos animais da Foxwood. Um dos homens do Sr. Pilkington estava do outro lado da sebe, e eu estava longe, mas eu tenho quase certeza de que vi. Ele estava falando com você e você estava permitindo que ele acariciasse o seu focinho." "O que significa isso, Molly?" "Ele não fez isso. Eu não estava. Não é verdade", gritou Molly, começando a se empinar e a remexer a terra. "Molly, olhe nos meus olhos. Você me dá a sua palavra de honra de que aquele homem não estava acariciando seu focinho?" "Isso não é verdade", repetiu Molly, mas ela não conseguia olhar nos olhos de Clover, e no momento seguinte ela deu meia volta e saiu a galope em direção ao campo. Uma ideia acometeu Clover. Sem dizer uma palavra aos outros, ela foi à baia de Molly e revirou o feno com seu casco. Escondida embaixo do feno havia uma pequena pilha de torrões de açúcar e um monte de fitas de diferentes cores. 3 dias depois, Molly desapareceu. Por algumas semanas não se soube nada do seu paradeiro, mas então os pombos relataram tê-la visto do outro lado de Willington. Ela estava entre as lanças de uma elegante carroça pintada de vermelho e preto, que estava parada do lado de fora de uma taverna. Um homem gordo de rosto vermelho, usando calças xadrez e polainas, com jeito de ser um taberneiro, estava lhe acariciando o focinho e lhe dando açúcar para comer. O pelo dela fora aparado recentemente e ela usava uma fita escarlate ao redor do topete. Ela parecia estar contente, disseram os pombos. Nenhum dos outros animais jamais mencionou Molly de novo. Em janeiro, o clima foi amargamente duro. A terra estava dura como ferro e nada podia ser feito nos campos. Muitas assembleias foram realizadas no grande celeiro e os porcos se ocupavam planejando o trabalho da próxima estação. Fora aceito que os porcos, que eram manifestadamente mais inteligentes do que os outros animais, deveriam tomar as decisões sobre todas as questões da política da fazenda, embora suas decisões tivessem que ser ratificadas por voto da maioria. Esse arranjo teria funcionado suficientemente bem se não fossem pelas disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam em todos os pontos onde a discordância era possível. Se um deles sugeria semear uma área maior com cevada, o outro certamente exigiria uma área maior de aveia. E se um deles dizia que tal campo era perfeito para repolhos, o outro reclamaria que ele era inútil para qualquer coisa, exceto raízes. Cada um tinha seus próprios seguidores e houve alguns debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve frequentemente conquistava a maioria com seus discursos brilhantes, mas Napoleão era melhor em angariar suporte para si entre as reuniões. Ele era especialmente bem-sucedido entre as ovelhas. Recentemente, as ovelhas tinham adquirido o hábito de balir 4 pernas bom, 2 pernas ruim, nas horas boas e ruins, e elas frequentemente interrompiam a reunião com isso. Reparou-se que elas ficavam especialmente propensas a começar como 4 pernas bom, 2 pernas ruim, em momentos cruciais durante os discursos do Bola de Neve. Bola de Neve havia estudado minuciosamente alguns números atrasados da agricultor e pecuarista, que ele encontrara na quinta,
e estava cheio de planos para inovações e melhorias. Ele falava eruditamente sobre drenagem de campo, silagem, escória básica e havia arquitetado um plano complexo para que todos os animais depositassem seus excrementos diretamente nos campos, em pontos diferentes todos os dias, para poupar o trabalho de carretagem. Napoleão não produzia planos próprios, mas dizia discretamente que os de Napoleão não dariam em nada, e parecia estar esperando a sua hora. Mas de todas as suas controvérsias, nenhuma foi tão amarga quanto a que ocorreu a respeito do moinho. Na longa pastagem, não muito longe dos prédios da fazenda, havia um pequeno montículo que era o ponto mais alto da fazenda. Depois de avaliar o terreno, Bola de Neve declarou que aquele era o lugar perfeito para um moinho, que poderia ser feito para operar um dínamo e suprir a fazenda com energia elétrica. Isso iluminaria as baias e as aqueceria no inverno, e também alimentaria uma serra circular, uma máquina de moagem, uma cortadora de beterrabas e uma ordenhadeira elétrica. Os animais nunca tinham ouvido falar de nada do tipo antes, pois a fazenda era antiquada e tinha apenas as máquinas mais primitivas. E eles ouviram admirados enquanto Bola de Neve conjurava imagens de máquinas fantásticas que fariam o trabalho deles enquanto eles pastavam à vontade nos campos ou apuravam suas mentes com leitura e conversas. Dentro de poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho estavam completos. Os detalhes mecânicos vieram em maior parte de 3 livros que pertenciam ao Sr. Jones. 1000 coisas úteis para fazer em casa, Todo homem é seu próprio pedreiro e eletricidade para principiantes. Bola de Neve usava para seus estudos um galpão onde antigamente eram mantidas as incubadoras e que tinha um piso de madeira lisa, adequado para desenho. Ele se fechava lá por horas a fio, mantendo seu livro aberto com uma pedra e com um toco de giz preso entre as juntas de sua pata. Ele se movia rapidamente de um lado para o outro, desenhando linha após linha e proferindo pequenos sussurros de empolgação. Gradualmente, os planos se transformaram numa massa complicada de manivelas e engrenagens, cobrindo mais da metade do piso. Planos esses que os outros animais achavam completamente ininteligíveis, porém bastante impressionantes. Todos eles vinham dar uma olhada nos desenhos de Bola de Neve pelo menos uma vez ao dia. Até as galinhas e patos vinham, caminhando com imensa dificuldade para não pisar nas marcas de giz. Apenas Napoleão se mantinha distante. Ele declarara-se contra o moinho desde o começo. Um dia, contudo, ele chegou inesperadamente para examinar os planos. Ele caminhou pesadamente pelo galpão, olhou de perto cada detalhe dos planos e fungou para eles uma ou duas vezes. Depois ficou um tempo os contemplando de canto de olho. Então ele levantou a perna, urinou sobre os planos e saiu sem proferir uma palavra. A fazenda inteira ficou profundamente dividida com relação à questão do moinho. Bola de Neve não negava que construí-lo seria uma tarefa difícil. Pedras teriam que ser carregadas e empilhadas para formar as paredes. Depois, as velas teriam que ser produzidas e depois disso haveria necessidade de dínamos e cabos. Como eles seriam obtidos, Bola de Neve não dizia, mas ele mantinha que tudo poderia ser feito em um ano. E daí em diante ele declarava: muito trabalho seria poupado e os animais só precisariam trabalhar 3 dias por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos e que se eles desperdiçassem tempo no moinho, todos eles morreriam de fome. Os animais se organizavam em 2 facções sob os slogans: vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias, e vote em Napoleão e na manjedoura cheia. Benjamin foi o único que não se juntou a nenhuma facção. Ele se recusava a acreditar que a comida seria mais abundante ou que o moinho pouparia trabalho. Moinho ou sem moinho, dizia ele, a vida continuaria como sempre continuou, ou seja, ruim. Além das brigas por conta do moinho, havia a questão da defesa da fazenda. Havia
plena ciência de que, embora os seres humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, eles poderiam realizar uma nova tentativa, mais determinada, de recapturar a fazenda e restituir o Sr. Jones. Eles ainda tinham mais razões para fazer isso, pois as notícias de sua derrota haviam se espalhado pelo interior e deixado os animais das fazendas vizinhas mais inquietos do que nunca. Como de costume, Bola de Neve e Napoleão discordavam. De acordo com Napoleão, o que os animais deveriam fazer era adquirir armas de fogo e se instruir no uso delas. De acordo com Bola de Neve, eles deveriam enviar mais e mais pombos e incitar rebelião entre os animais das outras fazendas. Um argumentava que se eles não pudessem se defender, eles estariam fadados a serem conquistados. O outro argumentava que se rebeliões acontecessem em toda parte, eles não precisariam se defender. Os animais ouviam primeiro Napoleão, depois Bola de Neve, e não conseguiam decidir quem estava certo. Na verdade, eles sempre se pegavam concordando com aquele que estava falando no momento. Enfim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve estavam concluídos. Na reunião no domingo seguinte, a questão referente a se eles deveriam ou não começar a trabalhar no moinho seria posta em votação. Quando os animais se reuniram no grande celeiro, Bola de Neve se levantou e, embora fosse ocasionalmente interrompido pelos balidos das ovelhas, apresentou suas razões para a defesa da construção do moinho. Depois, Napoleão se levantou para a réplica. Ele disse bem tranquilamente que o moinho era um absurdo e que ele aconselhava que ninguém votasse a favor dele. E imediatamente se sentou de novo. Ele falara por menos de 30 segundos e parecia quase indiferente ao efeito produzido. Diante disso, Bola de Neve se pôs de pé e, calando as ovelhas, que haviam começado a balir de novo, se lançou num apelo apaixonado a favor do moinho. Até então, os animais se mantinham praticamente igualmente divididos em suas simpatias. Mas, por um momento, a eloquência de Bola de Neve os arrebatou. Com sentenças radiantes, ele pintou um quadro da granja dos animais como ele poderia ser quando o trabalho sórdido fosse tirado das costas dos animais. Sua imaginação agora tinha ido muito além das máquinas de moagem e dos cortadores de nabos. A eletricidade, dizia ele, poderia operar máquinas debulhadoras, arados, rastelos, rolos compressores, ceifadeiras e enfeixadores, além de suprir cada baia com sua própria luz elétrica, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando ele terminou de falar, não havia dúvidas de para onde iriam os votos. Mas nesse momento, Napoleão se levantou e, lançando um peculiar olhar de soslaio para a Bola de Neve, proferiu um queixume agudo, do tipo que ninguém jamais o tinha ouvido proferir antes. Diante disso, houve um terrível som de uivos vindo do lado de fora, e 9 cachorros enormes, usando coleiras tachonadas de latão, entraram aos saltos no celeiro. Eles investiram direto contra a Bola de Neve, que só teve tempo de saltar do seu lugar para escapar de suas mandíbulas. Em um segundo, ele escapava pela porta, e eles o perseguiram. Impressionados e assustados demais para falar, os animais se amontoaram porta afora para assistir à perseguição. Bola de Neve corria pela longa pastagem que conduzia à estrada. Ele corria como só um porco podia correr, mas os cães estavam na sua cola. De repente, ele escorregou e parecia certo de que eles o pegariam. Mas então ele se levantou de novo, correu mais rápido do que nunca. Então os cães começaram a alcançá-lo de novo. Um deles, por pouco, não fechou suas mandíbulas no rabicho de Bola de Neve, mas Bola de Neve sacudiu bem na hora. Depois, ele deu um arranque extra e, com alguns centímetros de vantagem, se enfiou por um buraco numa sebe e não foi mais visto. Em silêncio e aterrorizados, os animais voltaram desanimados para o celeiro. Em poucos segundos, os cães voltaram aos saltos. A princípio, ninguém fora capaz de imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas, mas a questão foi logo resolvida.
Eles eram os cachorrinhos que Napoleão tirara de suas mães e criara privativamente. Embora eles ainda não tivessem crescido completamente, eles eram cães enormes, de aparência feroz como lobos. Eles se mantiveram perto de Napoleão. Reparou-se que eles abanavam o rabo para ele, do mesmo modo que os outros cães costumavam abanar para o Sr. Jones. Napoleão, com os cães lhe seguindo, subiu na porção elevada do piso, onde Major um dia se posicionou para dar seu discurso. Ele anunciou que, dali em diante, as reuniões aos domingos de manhã tinham chegado ao fim. Elas eram desnecessárias, disse ele, e um desperdício de tempo. No futuro, todas as questões relacionadas ao trabalho da fazenda seriam decididas por um comitê especial de porcos presidido por ele mesmo. Eles se reuniriam privativamente e comunicariam posteriormente suas decisões aos outros. Os animais ainda se reuniriam aos domingos de manhã para saudar a bandeira, cantar Bichos da Inglaterra e receber suas ordens para a semana. Mas não haveria mais debates. Apesar do choque que a expulsão de Bola de Neve lhes causara, os animais ficaram consternados com esse anúncio. Vários deles teriam protestado se pudessem encontrar os argumentos certos. Até mesmo Boxer ficou vagamente apreensivo. Ele baixou suas orelhas, balançou seu topete várias vezes e se esforçou para organizar seus pensamentos. Mas no fim, ele não conseguiu pensar em nada para dizer. Alguns dos porcos, contudo, eram mais loquazes. 4 jovens cevados na fileira da frente proferiram guinchos estridentes de desaprovação, e todos os 4 se colocaram de pé e começaram a falar imediatamente. Mas de repente, os cães sentados em volta de Napoleão soltaram rosnados profundos e ameaçadores, e os porcos caíram em silêncio e se sentaram de novo. Então as ovelhas desataram a balir. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Sem parar, o que se seguiu por quase 1/4 de hora, pondo fim a qualquer chance de discussão. Posteriormente, Garganta foi enviado para explicar por toda a fazenda os novos arranjos aos outros animais. Camaradas, ele disse, eu acredito que cada animal aqui aprecia o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir esse trabalho extra para si. Não imaginem, camaradas, que a liderança é um prazer. Pelo contrário, é uma imensa e profunda responsabilidade. Ninguém acredita com mais convicção do que o camarada Napoleão que todos os animais são iguais. Ele ficaria mais feliz em permitir que vocês tomem suas decisões sozinhos. Mas às vezes vocês podem tomar decisões erradas, camaradas. E aí, o que seria de nós? Suponhamos que vocês tivessem decidido seguir o Bola de Neve com sua fantasia de moinhos. O Bola de Neve, que, como sabemos, não era melhor do que um criminoso? Ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo, disse alguém. Bravura não é o bastante, disse Garganta. Lealdade e obediência são mais importantes. E quanto à Batalha do Estábulo, eu acredito que chegará o dia em que descobriremos que o papel desempenhado por Bola de Neve nela foi muito exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina de ferro. Este é o lema de hoje. Um passo em falso e nossos inimigos estarão em cima de nós. De certo, camaradas, vocês não querem o Jones de volta. Estou certo? Mais uma vez, não havia resposta para esse argumento. Certamente os animais não queriam Jones de volta. Se a realização dos debates aos domingos podia trazê-lo de volta, então os debates deveriam parar. Boxer, que nunca tivera tempo para pensar no assunto, deu voz ao sentimento geral, dizendo: se o camarada Napoleão diz isso, então deve ser verdade. E dali em diante, ele adotou a máxima: Napoleão está sempre certo. Além do seu lema particular: eu vou trabalhar mais. A essa altura, o clima já tinha melhorado e a aragem da primavera havia começado. O galpão onde Bola de Neve desenhara seus planos para o moinho fora fechado e presumia-se que os planos haviam sido removidos do piso. Todo domingo de manhã, às 10 horas, os animais se reuniam no grande celeiro para receber as ordens para a semana.
O crânio do velho major, agora com a carne removida, fora desenterrado do pomar e colocado numa estaca ao pé do mastro, ao lado da arma. Depois que a bandeira era içada, era exigido que os animais passassem em fila pelo crânio, de maneira reverente, antes de entrar no celeiro. Agora, eles não se sentavam mais todos juntos, como no passado. Napoleão, com Garganta e outro porco chamado Mínimo, que tinha um dom notável para compor canções e poemas, sentavam-se na parte da frente da plataforma elevada, com os 9 cães formando um semicírculo ao redor deles, e os outros porcos sentados atrás. O resto dos animais sentava-se de frente para eles, na porção principal do celeiro. Napoleão ia às ordens para a semana num estilo militar brusco, e depois de cantar Bichos da Inglaterra uma vez, os animais eram dispensados. No terceiro domingo após a expulsão de Bola de Neve, os animais ficaram um tanto surpresos ao ouvir o anúncio de Napoleão de que o moinho seria construído, afinal de contas. Ele não deu nenhuma razão para ter mudado de ideia, meramente alertou os animais de que essa tarefa extra se produziria em trabalho muito duro e que poderia até mesmo ser necessário reduzir suas rações. Os planos, contudo, haviam sido todos preparados, até o mínimo detalhe. Um comitê especial de porcos estivera trabalhando neles ao longo das últimas 3 semanas. Esperava-se que a construção do moinho, com várias outras melhorias, levasse 2 anos. Naquela época, Garganta explicou aos outros animais em particular que Napoleão nunca se opusera de fato ao moinho. Pelo contrário, fora ele quem advogara pela ideia no começo. E o plano que Bola de Neve desenhara no piso do galpão da incubadora, na verdade, tinha sido roubado dos papéis de Napoleão. O moinho era, na verdade, criação do próprio Napoleão. Por que então? Perguntou alguém. Ele atacara a ideia com tanta veemência. Aqui, Garganta lançou um olhar bem astucioso. Aí, disse ela, estava a sagacidade do camarada Napoleão. Ele pareceu se opor ao moinho, simplesmente como uma manobra para se livrar de Bola de Neve, que era um indivíduo perigoso e uma má influência. Agora que Bola de Neve estava fora do caminho, o plano poderia seguir adiante sem sua influência. Isso, disse Garganta, era uma coisa chamada tática. Ele repetiu uma série de vezes: tática, camaradas, tática, pulando de um lado para o outro e balançando seu rabicho com uma risada alegre. Os animais não estavam certos do significado da palavra, mas Garganta falava de maneira tão persuasiva, e os 3 cachorros que por acaso o acompanhavam rosnavam tão ameaçadoramente que eles aceitaram a explicação sem mais perguntas.